As noites de lua cheia trazem aos moradores da pequena comunidade de Lagoa do Mato, na zona rural de Panelas, um demônio sanguinário que tende a caçar, atacar e matar suas vítimas. Tudo teria começado com a história de quando um ônibus escolar teria sido atacado pelo homem que vira lobo. Na volta dos alunos para casa, eles teriam ouvido um barulho estranho no mato, e depois o bicho teria atacado o coletivo e começando a balançá-lo. O momento foi como um filme de terror. Os estudantes começaram a gritar e ficarem desesperados. Alguns minutos depois, o suposto lobisomem teria deixado o local. Olá, me chamo Michael e sou repórter freelance. Trabalho neste ramo há mais de 6 anos e consigo reportagem para grandes jornais de TV. E como você e muitos outros no Brasil, sou um amante do ocultismo e de histórias de terror. E lobisomens são, em especial, o meu interesse primordial. E o que vou lhes relatar aqui são alguns fatos sobre o lobisomem da Lagoa do Mato no agreste pernambucano. E os fatos que vou relatar ocorreram em meados de abril de 2014. Bem, todo relato tem um começo, e com este caso não é diferente. E aqui, tudo começa com o motorista do ônibus, em que supostamente os alunos tinham sido atacados. Ele foi o primeiro que fui procurar para tentar saber como começar a pesquisa sobre este fato curioso. E quando questionado sobre o que se deu aquela noite, ele conta que estava andando em uma velocidade entre 50 e 60 km por hora. O motorista, que atende pelo nome de Abraão, ele conta que mesmo nessa velocidade, o bicho teria conseguido alcançá-lo. Ele descreve os sons da criatura como estranhos e graves. O senhor Abraão conta que tudo isso começou quando um circo chegou na cidade ali próximo, e que nada disso acontecia antes na cidade. Isso me fez ficar curioso quanto a este circo. Mas antes de ir em busca de respostas neste suposto circo, eu ainda conheceria mais algumas vítimas dessa estranha criatura. E desta vez, era um agricultor que, na volta da lida diária em sua roça, fora atacado na mesma estrada em que o dito ônibus também foi atacado pela criatura. O agricultor Luciano estava na mesma estrada no dia do ocorrido. Ele conta que vinha de moto com um companheiro que ia à frente. Então, o bicho pulou da cerca de arame para o lado de fora na estrada em que eles estavam. Ele conta que com o susto quase que o mesmo caía de sua moto. Mas com muita destreza, ele conseguiu se equilibrar. Mas diz que viu quando a criatura se pôs de pé e começou a correr atrás dele. Ele relatava que os barulhos eram altos e graves como grunhidos e fungados de um grande cachorro. Luciano ainda me contou que na ocasião ainda pôde ver um pouco das feições da criatura, e que se tratava de um grande cachorro que caminhava de pé como um macaco, que tinha grandes olhos amarelos e também uma cara como de um cão pastor alemão. Luciano ainda me garantiu que semanas antes disso acontecer, ainda durante a lua nova, na noite de chegada do circo na cidade, ele estava pescando numa lagoa próxima, quando viu um homem com vestes que pareciam ser de algum povo cigano se deitar num local que seria para os animais despojarem, e que o homem gritava um nome estranho do que parecia ser uma reza, e que em seguida o homem se levantou,
tirou as roupas, ficando totalmente nu. Então, ele saiu correndo para dentro da mata ali próximo. E que este ocorrido havia sido próximo à estrada onde o ônibus fora atacado. E bem próximo de onde o próprio Luciano foi atacado também, enquanto retornava de sua roça para casa. Segundo as minhas pesquisas, todas as pistas indicavam para um lobisomem cigano que estaria naquela região, que havia vindo com o circo. Porém, ainda havia uma última pessoa que queria ouvir antes de ir atrás do circo. Era uma moça que chamava Carla. Ela era estudante do ensino médio naquela região. E além de estar no ônibus naquela noite, ela também estava na janela e viu quando a criatura apareceu. Carla me cedeu uma entrevista a muito custo, pois estava com muito medo do caso ir parar na TV. E então o suposto homem-lobo ia atrás dela. E por isso ela não queria se expor. E somente com a garantia de que nada da palavra dela seria modificado e que não haveria exposição na TV, foi que consegui com que ela me desse uma única entrevista. Carla dizia que naquela noite ela olhava pela janela como toda noite. Ela contou que, muito cansada, ela estava quase pegando no sono. E foi aí que o ônibus escolar passou por uma curva na velha estrada. E nessa curva, ela viu um ser peludo como um macaco, que estava de pé na beira da estrada como se esperasse por algo. Ela diz que no momento em que passaram por aquilo na estrada, foi o maior alvoroço, pois aquela criatura não era algo pequeno que passaria despercebido pela estrada. Carla conta que aquilo era como um macaco, mas que deveria ter fácil 1,90 m de altura, e que se tratava de uma criatura estranha, com focinho longo e olhos vermelhos. Então, todo mundo gritou para o motorista acelerar. Porque tinha um lobisomem correndo atrás do ônibus. Porém, o motorista só acreditou quando aquilo acompanhou o ônibus e investiu umas 3 ou 4 vezes contra o coletivo. E numa dessas vezes, chegando a tirar 2 rodas do ônibus do chão, quase o virando. Bem, claro que a Carla não ligou o lobisomem ao circo, mas eu já havia ligado os pontos. E saindo da casa da Carla, eu fui direto ao local do circo para fazer umas perguntas. Bem, eu me passei por um repórter da TV local que fazia matérias sobre cultura. E então eu consegui entrar nas instalações, onde consegui falar com o gerente do circo. O mesmo se identificava pelo nome de Charles. Falei sobre o circo por hora, e ele me contou sobre como a família dele havia erguido o circo. Me mostrou algumas coisas como caixas de mágica, figurinos de alguns palhaços, e ficamos conversando por horas. Entretanto, quando mencionei o suposto lobisomem, o Charles fechou a cara. O comportamento, ora cordial, deu lugar a um comportamento evasivo e vitrinista, que alegava que eu queria denigrir a imagem do seu circo. Então, ele começou com os xingamentos, me chamando de louco e dizendo que isso de lobisomem era coisa do imaginário popular. Naquela tarde, eu acabei sendo escoltado por trapezistas até a saída do circo. Bem, eu pensei que se não conseguia falar com o lobisomem no circo, então eu iria até a estrada onde ele ficava para poder vê-lo. Mas como as histórias falavam de aparições durante a lua cheia, eu acabei
tendo que ficar na cidade e esperar por uns dias até que pudesse de fato encontrá-lo. Bem, eu estava errado sobre a estrada. Fiquei hospedado num hotel fazenda, desses em que cada acomodação parece uma pequena casinha à parte. E como eu precisava muito de internet para enviar relatórios e até para fazer pesquisas para o trabalho, eu acabei pegando um alojamento bem afastado da recepção, pois naquela época não era comum ter Wi-Fi em hotéis fazenda. E daí eu precisei usar os meus dados móveis. E a única acomodação onde o sinal ficava bom para o trabalho era no alto da colina, afastado da recepção. Eram quase 3 da manhã e eu estava terminando de enviar alguns e-mails quando ouvi algo caminhar no lado de fora do meu alojamento. Era algo muito pesado, com uma respiração pesada e muito grave, como a de um fumante, só que bem mais constante. Olhei rapidamente para a porta da frente e vi que estava somente encostada. Num esforço para me proteger, corri o mais rápido que pude para trancá-la. E assim que dei a primeira volta na chave da porta, eu senti o impacto forte de algo que investiu forte contra a porta. Senti minhas pernas tremerem quando ouvi aquele uivo forte na porta da frente. Corri para as minhas coisas, pois sabia que a porta não aguentaria mais uma pancada daquelas. Apanhei a minha faca nas mãos. Era uma faca de caça, que sempre levava comigo por questões de segurança. E também para ajudar em cortes de cabos ou cordas, pois eu gostava muito de acampar. A criatura investiu mais uma vez contra a porta, a colocando para baixo. Ouvi quando o segurança do hotel gritou perguntando se estava tudo bem comigo. Ao que eu respondi que não, e comecei a gritar por socorro, na esperança de fazer aquilo recuar. Infelizmente, para mim foi em vão, e aquela coisa continuou a vir em minha direção. Agora estava correndo para cima de mim, e aquilo saltou, enfiando as suas garras no meu ombro esquerdo. A criatura era um ser grotesco muito grande, de olhos amarelos, uma boca enorme cheia de dentes que rosnava para mim. Senti o meu sangue escorrer enquanto segurava o bicho com uma mão, e com a outra eu desferi várias facadas que pareciam fincar só nos pelos e somente arranhando aquela coisa. O segurança logo chegou e, vendo aquela coisa grotesca, disparou 4 tiros na criatura. A fera saltou pela janela, grunhindo e uivando mata adentro. Naquela noite, eu praticamente desisti da matéria, pois já tinha cobrido muita coisa na vida, mas nunca nenhuma delas havia tentado me matar. Muito menos eram coisas do inferno. Fui embora assim que tive alta do hospital e nunca mais retornei à cidade para terminar a matéria. Mas fiquei sabendo dias depois que o circo tinha saído da cidade, porque os moradores haviam se revoltado e quase ateado fogo no local. Mas desde a partida do circo, nada mais foi avistado naquela região. Boa noite.